a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém. Glória a Deus. Os varões agora dão a oportunidade para adorar o Senhor. Amém. Amém. Esta obra que Deus levantou, restauração que Jesus fazou. Amém.
com oportunidade. Fala o que Deus colocou no teu coração. Glória a Jesus. Jesus está aqui, meus irmãos. Ele está aqui. E como o hino é cantado, a gente deve viver esse hino. A letra está posta ali. Leia, viva essa realidade. Mostra que você crê no que está falando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu costumo dizer que é noite de bênçãos e noite de vitória. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos quietinhos assim quietinha, né, na igreja, mas Deus fala conosco, Ele já falou conosco através dos louvores, através da palavra e através dos testemunhos. Quando a irmã Maria Madalena veio, eu vou deixar a meditação da igreja, abra em Marcos 5, verso 28. Mas eu vou primeiro contar algo que o Senhor me fez lembrar quando ela estava dando o testemunho. Eu viajo sempre, passo 3, 4 meses no norte. E nessa época eu estava mais ou menos com uns 10 a 12 anos. Minha mãe tinha falecido e eu passei 4 meses lá. E lá na minha casa, na casa dos meus pais, tudo são idólatras, são católicos, são de rosto, é santo pela casa toda. E eu disse, Jesus, e eu sempre gostei de orar. E eu era proibida dentro da minha casa de orar. Eu não podia, aquilo me doía o coração. Quando Deus tem um chamado na sua vida, nas nossas vidas, nós temos que obedecer. E eu fui para o quintal da minha casa, que é grande, e ali eu me sentei numa cadeira e comecei a orar, pedindo a misericórdia do Senhor. E eu achava, eu disse, Senhor, eu dizia no meu coração assim, Senhor, ouve a minha oração e súplica que eu faço aqui, em favor desse povo. E ali eu comecei a orar, mas aquilo ali veio uma tristeza, já estava triste pela morte da minha mãe. E também porque eu tenho uma certeza, do meu pai eu tenho uma certeza que ele foi salvo. Mas a minha mãe, eu não tenho essa certeza. Não tenho. E ali eu comecei a orar, só que na casa do vizinho tinha um pé de abacate. E eu fui e falei assim, pastor Gênesis. Eu disse, Senhor, dá-me um sinal para ver se o Senhor está aqui comigo. E de repente veio aquele redemoinho, aquele vento bem forte. Eu nunca vi uma árvore cheia de planta que foi o pé de abacate. Suspendeu as folhas todas e ficou em pé durante 5 minutos. Ela não descia, ela sanduítasse. E ali eu olhava para aquela árvore e disse, Senhor, é o Senhor. E aquela árvore não tinha vento nem o sol, que aquelas folhas daquela árvore suspendeu todas. E ali eu glorifiquei o nome do Senhor, porque Ele sabe as mínimas coisas do Senhor nos apresenta. E quando o irmão, aleluia, glória a Deus, o missionário Josias estava dando testemunho também, o Senhor fez me lembrar. Aqui, porque quem sabe aqui no nosso quintal tem essa, né, tudo coberto. E eu muito aflita, muito agoniada, estava orando. E é muito difícil ele vir um pássaro na sua janela. E eu orando, eu disse, Senhor, tem misericórdia, que nosso problema maior eu tenho por mim. É as nossas famílias quando não tem Jesus, né? E situações que você sabe. E eu disse, meu Deus, eu não posso, eu sempre eu fico nas palavras que está em Mateus 24, no versículo 22. Por causa dos seus escolhidos, Senhor, ainda não vem buscar ele. Eu sempre falo isso, eu disse, Senhor, ainda tenho esperança. E dali, orando ao Senhor, e aquele pássaro, coisa que eu nunca vi, ali eu comecei a chorar. Entrou, chegou naquela janela, quem conhece aquela janela estava aberta, ele deu 3 picos, aquele pássaro, eu não sei que é o passarinho. E nisso
disse, ele voou. Aí eu disse, já entendi, Senhor, que o Senhor está aqui comigo, o Senhor está ouvindo a minha oração. Então são essas coisas que a gente tem que acreditar. E muitas vezes a gente só crê quando vê, né? Que nem Tomé. Amém? Marcos 5. É a palavra que o Senhor me deu. É uma palavra muito conhecida, irmãos. Eu não marquei, mas que diz Marcos 5:28. Está o 28. Está assim. Vai, vocês. 5:28. Que diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. A palavra do Senhor aqui está falando de uma mulher que estava, a história da mulher do fluxo de sangue. Louvado seja Deus. Ela tinha todos nós conhecemos essa palavra, louvado seja Deus. Aquela mulher precisava de uma vitória, precisava de uma bênção, ela tinha gasto tudo que ela tinha. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus e que sabia que Jesus ia chegar ali. Mas pelo estado que ela se encontrava, ela não tinha quase condições nenhuma, mas ela acreditou que se ao menos ela tocasse no Senhor Jesus, ela seria curada. Assim ela fez, ela não se incomodou com a multidão, e muitas vezes, irmãos, multidões atrapalham. Multidões trabalham com quem nós não chegamos perto. Aleluia, glória a Deus. E ela acreditou. Se apenas eu tocar, e o Senhor está dizendo para mim e para você na noite de hoje, toca, anda santo e talado, porque Ele está aqui. A própria palavra do Senhor nos afirma, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está no nosso meio. Se você está precisando de algo do Senhor, aleluia, glória a Deus, então toca na hora dos vestidos do Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus, para atender a tua petição. Aleluia, para atender o teu clamor, a tua súplica. Desde o início do culto, o Senhor estava falando neste lugar. Que o Senhor habita no meio dos louvores, através dos louvores, através de um testemunho. E essa palavra também. Aqui, multidão, é como a palavra dele está dizendo assim. Ela diz, se apenas eu tocar, e o Senhor diz o verso, louvado seja Deus. Diz assim, não vou só completar. Então somente se eu tocar nos seus vestidos, sararei. Questão de fé, acreditar naquilo que Ele pode fazer. Toca nas vestes do Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque Ele tem vitória para mim e para você. E como também o Senhor está me trazendo no meu coração outra multidão. Aleluia, está em 18 de Lucas, no verso 35, 7 de Jericó. Jericó, anda santo e aquele cego, aleluia, glória a Deus, ele parou Jesus, aleluia, glória a Deus. A multidão disse, não incomoda o mestre, mas ele continuou, anda santo e ele continuou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes é necessário a gente clamar, pedir, suplicar misericórdia do Senhor, porque Ele está pronto a nos ouvir. E aquele cego, Jericó, louvado Bartimeu, ele tocou, ele parou Jesus, e o Senhor falou desta maneira, que queres que eu te faça? Foi uma pergunta. Está pedindo algo para o Senhor? Então fala para o Senhor a tua necessidade, porque Ele está pronto para atender a tua petição. Aleluia, glória a Deus. E por aí vai, irmão. E a multidão quis que ele não clamasse. A multidão, e muitas vezes você está orando por algo. Aleluia, glória a Deus. Eu estou passando por uma situação, irmão, que só Deus sabe. Não falo para ninguém. Muitas vezes nós estamos caladinhos, muitas vezes tem um sorriso no rosto, tem uma tristeza muito grande. Mas a gente que tem família, está fora da casa do Senhor, está sujeito a tudo. O Senhor me colocou numa, estou contando o que o Senhor fez comigo nessa viagem que eu fiz.
Louvado seja Deus. Eu sempre costumo passar 3, 4 meses na casa do pastor Washington, lá em Alagoas. Mas dessa viagem agora, o Senhor permitiu eu passar, foram poucos dias, mas poucos dias na minha casa. Tudo que você pensar aconteceu comigo, mas o Senhor estava ali. E quando o dia eu querendo ir para a igreja, que ficava muito difícil, louvado seja o nome do Senhor, muito difícil de eu chegar ali. Já dependia de uma irmã, porque para ir até dava para ir, mas para voltar era muito difícil. O Senhor não permitiu ficar na casa de ninguém. E ali eu ajeitoando e orando, consagrando a minha vida para que o Senhor viesse me dar vitória. Porque dentro daquela casa, a qual o Senhor me colocou, eu tenho homossexual. E eu não podia fazer nada. E eu disse, Senhor, que situação é essa minha? Eu só chorava e clamava e pedia ao Senhor. E quando certo dia, louvado seja Deus, a irmã disse, eu não sei porquê, dia de quinta-feira, quando Deus quer tratar comigo e com você, Ele levanta de fora, para tratar com a igreja, para tratar com apenas uma pessoa, e por causa de uma alma, o Senhor faz, e por isso que a gente não entende, vai entender agora, louvado seja Deus. E a irmã chegou, a irmã Cícera, falou desse jeito, eu estou indo para a igreja hoje, você quer ir comigo? Era um dia de quinta-feira. Eu disse assim, amém. Ela passou lá na minha casa, me pegou. Eu disse, eu não sei porquê, mas Deus me incomodou. E quando eu cheguei lá na igreja, aleluia, glória a Deus, porque o pastor sabia que eu estava ali, louvado seja Deus, sabia, mas eu não estava indo para a igreja. Chorava todo dia porque eu tenho sede de Deus, eu quero estar na casa do Senhor. Eu tenho esse no meu coração, eu não olho as dificuldades, porque eu vou à busca do Senhor, eu sei que Ele tem para me dar, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui. E quando cheguei lá, estava a igreja lá, graças a Deus, que o povo de lá, não estou dizendo que aqui é diferente, irmão, não é isso? Mas o povo do Nordeste tem sede de Deus, a igreja dia de quinta-feira fica cheia. E se conta as pessoas que ficam, às vezes colocam até as cadeiras, dia de quinta-feira e dia de sexta-feira, dentro de Maceió, louvado seja na igreja que eu vou, era cheia. Aleluia, glória a Deus. E eu cheguei, quando eu cheguei, eu vi quando uma pessoa disse assim, graças a Deus, meu Pai, que o Senhor ouviu a minha oração. E eu não sabia. Então, que quando foi naquela hora, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E aí eu fui, aí me disseram assim, vamos orar, porque vamos passar a palavra para o pregador, para a preletora, desse jeito. E a gente vai para lá, fui para o culto, e quando chegando lá, pastor, o Senhor quando quer tratar, Ele trata, louvado seja Deus. E eu tinha assim uma palavra no meu coração, que quando eu cheguei no altar, que Ele me deu a oportunidade, que me chamou, eu ainda disse para Ele assim, eu disse assim, amém, irmã, foi Deus que mandou você aqui, aleluia, glória a Deus. E eu orei, foi uma, porque em cada culto é um que dirige, um obreiro, um pastor, e eu disse amém, que quando eu mandei abrir a Bíblia, no versículo eu vi um varão, eu vi com meus próprios olhos. Veio, bateu assim no meu ombro e disse assim, a palavra está em Josué 3, verso 5, porque foi eu tratar com esse povo. Eu vi. Eu até olhei assim de pano de lado, eu olhei assim, eu disse, irmão, perdoa. A palavra não está em Isaías 26, a palavra está em Josué 3, e o Senhor tratou comigo. Primeiro Ele trata comigo e depois trata com a igreja. Amém? Então é isso que o Senhor quer. Se o Senhor está deixando, hoje o trabalho foi diferente, está sendo diferente, dirigido diferente, é porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você. Que às vezes eu vou contar o que o Senhor fala. Muitas vezes o nosso eu prevalece, o nosso eu quer entrar na vida da gente, louvado seja o nome do Senhor, e a gente não prestamos atenção. Às vezes tem uma no banco, gente chorando, dançando, e para cantar o louvor, deixar o testemunho, mas não enxerga. Aleluia, glória a Deus. Mas o culto hoje está diferente. Sabe por que está diferente? Porque foi o Espírito Santo de Deus que está dirigindo.
minhas palavras. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para a igreja. Quero dizer aos irmãos que no próximo domingo é o último domingo do mês. Está com a mocidade ou com as varoas ou como é que vai ser? Mocidade. Mocidade, então, prepara o culto do próximo domingo, será o último do mês. E eu agora convido os irmãos a ficar de pé. Vamos fazer uma meditação com a igreja, ver o meu coração, falar com os irmãos sobre duas mulheres. Uma se chama Sunamita, a moradora de Sem. A outra não temos o nome, não é? Ela é chamada a viúva de Serepta. Amém? Nós vamos fazer uma meditação aqui, irmãos. É bom nós entrarmos na Bíblia, digo entrarmos no sentido de meditarmos nas experiências que outros viveram, não é? E que possa gerar em nós fé. Há uma palavra na Bíblia que diz assim: todas as coisas, digam comigo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então vamos conhecer a história dessas duas mulheres, que tem alguma semelhança. Mas eu convido os irmãos para nós lermos primeiro, 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Aqui está do 8 ao 32. Tá bom? Vamos ler então do 8 ao... do 4, do 8, nós vamos ler até o 24. Desculpa que eu falei errado. 8 ao 32 é de 2 Reis. 1 Reis é 17, corrigindo. 1 Reis 17, do 8, nós vamos ler até ao 24. Eu vou ler o verso, os irmãos vão ler o outro. Depois eu vou lá visitar também a Sunamita. Mas primeiro vamos na viúva de Serepta, que elas têm alguma semelhança num acontecimento muito interessante, que serve para chamar a nossa atenção e crer em Deus que está no controle de todas as coisas. Vamos lá. Eu disse 1 Reis 17. Vamos lá. Eu leio o verso, os irmãos leem o último 24, vamos ler juntos. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vamos lá, o povo não está lendo, não, vocês, o 9, levanta. Espera aí, os irmãos não estão com a Bíblia? Vou dizer de novo, 1 Reis 17, do 8 ao 24, por favor, coloque aí. 1 Reis 17, do 8 ao 24. É que eu tinha trocado, né? Tá bom. Estamos perdoados os dois. Vamos lá. Eu vou ler o 8, vocês vão continuar. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Vocês. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim
um bolo pequeno e traze-no para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus Israel, a farinha da panela não saciará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor restituiu sua terra. Que foi ela que fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falar de Deus. Muito bem, aqui já daria uma mensagem, né? Mas vamos prosseguir. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. E ele lhe disse: dá-me teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a terra essa viúva, porque não afligiste matando o filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele viveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí o teu filho vive. Todos. Então a mulher disse a Elias: isso conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Eu vou falar sobre a sunamita, mas os irmãos percebam o que é a palavra de Deus na boca de um servo de Deus. Eu vou pedir toda atenção. Se possível, não levantar, não conversar. Porque nós estamos vendo aqui uma experiência bíblica real que alguém viveu, não é? Quando nós lemos que todas as coisas contribuem para o bem, vocês sabem que Elias vinha de uma jornada que não era fácil. Ele tinha enfrentado os profetas de Baal, ele tinha fugido, ele tinha mostrado fraqueza humana, ele foi para uma caverna, Deus preparou um lugar para ele ficar, o sustentou durante toda essa situação, não é isso? Mas o que acontece? Acabou o riacho e acabou a água, e aqui nós começamos a ver Deus no controle de todas as coisas, quando o próprio Deus vai dizer para ele aqui: então vem a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de sinalizar isso pelo campo da última refeição, não é? E às vezes nós não estamos assim, né? No momento que a gente olha, quase que não vê de onde vai vir o socorro, nem como vamos ser socorridos. Aquela mulher, sem saber, olha bem, sem saber, ela tinha uma missão de Deus para ela. Vocês estão entendendo isso aí? Nós hoje estamos vivendo dias difíceis. Há pessoas que podem estar me ouvindo, vivendo momentos, quem não sabe, calamitosos, porque isso está acontecendo no mundo inteiro, guerras, enfim, há muitas coisas que tiram a paz, que tiram o sustento, que tiram a saúde, tudo isso. Essa mulher, ela viveu naquele período de seca, ela tinha um bocado de farinha, um bocado de azeite, ia fazer o último alimento e ia morrer, e ela sai para pegar os gravetos, para assar o seu pãozinho, para comer com o seu filho, e depois esperar a morte. E quando ela vai, encontra o homem de Deus. Quando ela encontra o homem de Deus, havia seca. O homem de Deus lhe pede, o que ele pediu a ela? Dá-lhe
Dai-me, será que os irmãos não estão prestando atenção? Então precisam testar. Dá-me de beber, dá-me água. Como é que você vai pedir água no momento de seca? E ela tinha água ainda. Ela tinha, e ela não titubeou, ela foi buscar água para dar àquela pessoa. Às vezes nós somos assim, fazendo uma aplicação para a nossa vida. Deus nos dá uma prova em que alguém precisa de nós quando nós não temos recursos. E vem buscar. Aí você olha, mas eu não tenho nem para mim. Aconteceu comigo essa semana que está terminando. Alguém precisava de um socorro, ligou para mim e disse: pastor James, eu preciso de uma ajuda. Mas quando ele pediu, eu estava juntando valores para pagar uma dívida. Eu, naquela hora que ele ligou para mim, eu disse: meu irmão, sinto muito, mas dessa vez eu não vou poder te ajudar. E ele disse: fique em paz, pastor. Só que eu andando, Deus me abriu uma porta. Quando Deus me abriu uma porta, sabe o que eu fiz? Liguei para ele e falei: eu estou botando na tua conta uma ajuda para você fazer o que você precisa. Porque, irmãos, Deus supre a nossa necessidade. Nós não vamos passar necessidade. O que Davi disse? Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi a sua descendência desamparada, nem o justo a mendigar o pão. Então, queridos, nós temos que ter consciência disso. E essa mulher, quando olhou para este homem que lhe pede de beber, ela não titubeou, foi buscar um pouco d'água. Mas quando ela ia, disse assim: e traga também alguma coisa para eu comer. Aí ela se revela. Como é que ela se revela? Eu não tenho nada, o que eu tenho lá é muito pouco, só vai dar para eu e o meu filho se alimentar, depois nós vamos morrer. Mas o que o homem disse para ela, irmãos? Olha quando a fé entra em ação: vai, mas faz primeiro para mim. E agora? Nessa hora, que a gente, espera um pouquinho, você não é homem de Deus, peça para Deus. Quantas vezes nós questionamos a nossa prova, a nossa adversidade? Mas, meu irmão, se você crê, diga comigo, se você crê que Deus está no controle de todas as coisas, você vai crer que Ele é poderoso para fazer aparecer do nada aquilo que você precisa. E aquela mulher, segundo o texto sagrado, ela não titubeou. O que ela fez? Foi lá, pegou, creu, porque está panela e da botija não vai faltar nem farinha, nem vai faltar azeite. Às vezes Deus usa um vaso, fala para nós alguma coisa, quando nós estamos numa luta muito grande e nós ficamos: mas será? Talvez, pode ser, será? Às vezes nós duvidamos, irmãos, e você sabe que a dúvida, ela se torna um empecilho para Deus trabalhar na tua vida. Porque se você duvida, se nós seres humanos não gostamos que alguém duvide de nós, e Deus? E se você crê, se você tem experiência com Deus, como é bom nós temos experiência com Deus, porque a experiência de hoje, que você passa na prova, vai te servir amanhã. Você não, Deus me salvou, Deus me ajudou lá atrás, Ele vai me ajudar de novo. Eu conheço o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu peço ou do que eu penso. Então isso vai gerar em você aquela confiança, aquela certeza. Aí você vai ser abençoado, porque às vezes nós estamos pedindo fé a Deus, e ao invés de Deus dar fé, manda prova para nós, manda luta. Sabe por quê? Porque é nas lutas e nas provas que nós crescemos na fé. Porque na hora que você crê em Deus, nesse Deus poderoso, nesse Deus que tem todo o poder no céu e na terra, Ele está presente, Ele está aqui, Ele está ouvindo você, está vendo você, está vendo? Mas Ele quer ver se você acredita nele. Olha o que o Osias contou aqui, que experiência tremenda. Talvez alguém diz: mas Osias vai contar de novo? Que ele conte sempre, porque as coisas boas precisam ser ouvidas para gerar fé em outras pessoas na hora da luta, na hora da prova, na hora que você não vê socorro de lado nenhum. Aí você diz: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Aí eu vou me lembrar de Josafá, não é? Quando vem aquela multidão, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando ele vai enfrentar 3 nações, os Edomitas, os Amonitas
não é? E os moabitas, 3 nações. Diz que aquele povo, quando vinha, parecia gafanhoto pela terra coberta. Era mais de 150 mil homens, imagine isso. E quando eles veem, alguém corre e diz para Josafá: Josafá, vem aí uma multidão contra você, você não tem como suportá-la. Mas Josafá encontra o caminho da vitória. Qual é o caminho da vitória? Oração. Vamos orar, vamos buscar. Por isso que o pastor quer começar um período novo no próximo ano, porque, irmãos, nós precisamos de renovar as nossas forças espirituais. Lutas virão, batalhas virão, mas se você estiver firmado no Senhor, você vai olhar para a batalha, mas vai olhar para o Senhor e dizer: o meu Deus é poderoso. Vamos dizer juntos: o meu Deus é poderoso. Dizer agora é fácil, mas tem a hora da prova, quando você vai ter que dizer. E Josafá olha e ele sabe que ele não tem como enfrentar aquela luta. Ele vai para os pés do Senhor, ele proclama o povo: vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos pedir a força que vem de Deus. Irmão, nós não temos forças. Nós não temos força. Nós dizemos que acreditamos, mas nem sempre confiamos. Acreditar, a gente fala. Confiar é a nossa fé sendo provada. Agora é que a nossa fé vai ser provada. E o que acontece? Essa mulher, ela creu. Ela não creu? Ela creu no homem. Vai e faz primeiro para mim. Não é o que Deus fala com a gente. Tem pessoas que na hora de dizimar dizem assim: mas o meu dinheiro não dá. Mas lá na Bíblia está dizendo: entrega o teu dízimo e depois fazer prova de mim. Agora você crê: não, mas o Senhor sabe que esse dinheiro não dá nem para pagar minha conta, como é que eu vou dizimar? Pois vai e desafia a Deus: Deus, eu não posso duvidar da tua palavra, então agora eu estou te dando o que é teu, e nas tuas mãos eu estou para ser abençoado. Aquela mulher fez isso, pegou, fez, pastor Reinaldo, eu imagino ela trazendo o primeiro bocado para ele, e ela certamente falou: e agora, e os meus filhos? Não é? E agora, e o meu filho? E agora, e o meu filho? Como vai ser? Eu fiz a farinha que tinha, o azeite que tinha, eu acabei de fazer um bolo. Ela fez um bolo para ele. O que aconteceu quando ela olhou para dentro da botija, né, para o lugar do azeite, para o lugar da farinha? Quando ela olhou, o que aconteceu? Ela tirava e lá continuava. Parece que eu estou vendo os discípulos distribuindo os pãezinhos, peixinhos para 20 mil pessoas. Era alimento para uma pessoa, não é? Um menino, um moço, alguém que tinha. E o Senhor disse: traz para mim. Olha só como é que o Senhor diz, Lucas: traz para mim. Nós temos que aprender, irmãos, mas buscar primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que é buscar primeiro o reino? O reino está em primeiro lugar. Que horas é a escola, pastor? 16 horas. Eu tenho que estar na igreja 16 horas. Dá um jeito aí, porque eu não posso atrasar. Olha, a nossa escola está de parabéns. Hoje, quando a escola terminou, olhei a classe da mocidade, um grupo de jovens. Olhei a igreja, um grupo de irmãos. Falei: glória a Deus, vocês estão de parabéns. É isso mesmo, queridos. Vamos consagrar o dia do Senhor. É isso que nos fortalece. É isso que nos sustenta na hora da batalha. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquela mulher foi provada e aprovada. Por que aprovada? Porque ela pôde comer até a seca terminar, não houve necessidade naquela casa. Mas aí veio um outro fator: vamos festejar as bênçãos, mas nem por isso as provas vão terminar, não é verdade? Então eles ali, a fome, alimento todo dia, e o Elias está lá, nas mãos de Deus, no cantinho dele. De repente a mulher bate lá na porta e vai dizer para ele: por que você veio trazer a memória dos meus pecados? Porque a primeira coisa que a gente, quando provar, é olhar para trás, é olhar para as culpas, né? Diz que culpa é uma dor que a gente sente na alma,
Não é isso? Não tem remédio para a dor da culpa. Só tem uma coisa: é ir para os pés do médico dos médicos e dizer: Senhor, me ajuda, me perdoa, eu preciso consertar a minha vida. Porque veio a memória dela, logo veio as culpas. E o homem de Deus, o que ele faz? Me traga o teu filho, leva o teu problema para Deus. Ele tem resposta, ele tem solução. Nunca você vai ao Senhor e volta sem ter a resposta. Olha, aqui está o homem, não é? 7 de anos, 61 de crentes. Nunca, mas nunca mesmo, o meu Deus me deixou sem resposta. Tudo que eu peço a Ele, Ele por misericórdia me atende. E às vezes eu peço algo e Ele me dá melhor. É assim na sua vida. Está vendo a Ana Elizabeth falar aqui, ó, essa mulher que tem sido provada aqui, a gente conhece a caminhada dela, não é? Mas aí ela mesma disse: não conheço derrota. Ela está sempre contando. Eu mesmo fico maravilhado de ver. Agora eu pergunto: quem é que tem tido uma vida vitoriosa? Levante a mão e diga assim: glória a Jesus. Glória. Você ainda não pode dar glória? Então busca, confia, deixa Deus entrar na tua vida e para você provar as vitórias. Essa mulher trouxe agora o filho morto. A casa dela estava alegre, não faltou mais um pão. Abençoada, não é? Passou quanto tempo? Não sei, mas foram passando, porque o decreto era aquilo que Deus havia falado para Elias que traria sobre aquela nação fome, não é? E então aconteceu. Mas então, quando o menino morre, agora comida tem, mas agora vem um problema: a criança está morta. E agora, como fazer? Por quê? E o homem de Deus só fez uma coisa: me dá o teu filho. Pega o filho, leva lá para o canto dele, onde ele estava, faz uma coisa estranha. Assim, na medicina não tem resposta nem explicação, nem nós temos, porque no reino de Deus é assim. É uma irmã que pede para Deus mostrar que está falando com ela, as folhas levantam. É um irmão que está lá no seu cantinho angustiado e Deus manda um passarinho falar com ele e diz: esse povo está todo maluco. É isso mesmo. Os outros acham que nós somos malucos, porque nós servimos um Deus que faz coisas extraordinárias e maravilhosas e não está nem preocupado com quem não entende ou não quer entender. Quem crê, experimente e vê. Se crê, está escrito lá: se crê, vamos lá juntos? Se crê, verás a glória de Deus. Mas tem pessoas que estão tão fechadas. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com os dias que estamos vivendo. Como alguém disse, vivemos nos dias da informação e nós estamos presos às informações. E dentro desse contexto de informação, vem muita coisa que nos afasta de Deus. Todo o nosso tempo, que deu o tempo da oração, que deu o tempo da leitura da Bíblia, que deu o tempo de estar na casa de Deus. E o Senhor está olhando para você, está olhando para mim, está olhando para nós. E outros que estão buscando fazer a obra de Deus estão vendo maravilhas. E você está no seu canto dizendo: mas eu não vejo nada. Busque a Deus. Você serve um Deus vivo, um Deus que responde a oração. Para Ele não há coisa impossível nem difícil. Não, não, não. Nosso Deus pode todas as coisas. Como o anjo disse: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Pode ser difícil para os homens. Quantas pessoas desenganadas, não é? Que Deus entrou e mudou a situação desta pessoa, porque o nosso Deus é assim mesmo. Mas é preciso estar preparado, irmãos. É isso que eu quero dizer para vocês. Dá mais tempo para o Senhor, não é? Quanto tempo você passa? Ah, mas eu estou acompanhando a novela. Eu não vou me meter nesses assuntos aí. Eu acho que se você está na novela, é porque não tem outra coisa te chamando a atenção. Porque se tiver, você vai estar no louvor, vai estar na oração, vai estar querendo saber a quem eu devo telefonar para dar uma palavra de consolo e de conforto. Aonde que tem um culto hoje para eu ir? Eu fiquei maravilhado ontem, quando chegou lá no Parque Paulistano, a irmã Rose, né? A nossa líder da regional das irmãs, da regional 1, aquela mulher pegou ônibus e não sei mais o que, e chegou no culto, está lá dando glória, e não teve pressa de ir embora, ficou até terminar o culto. Eu falei: isso é que é varoa valente,
não tem dificuldade, não tem carro para levar, eu vou de ônibus, não tem quem me leve, eu vou. Irmãos, depende de como está o nosso coração em relação às coisas de Deus. Qual é o lugar que as coisas de Deus estão ocupando na sua vida? É o primeiro lugar? Primeiro é o Senhor. Primeiro buscar o Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso precisa de ser vivido por nós, né? Para experimentarmos o Deus que nós servimos. Porque Deus, Ele nunca mudou, nem vai mudar. Mas as pessoas mudam. Ah, mas Deus fazia. Não, Deus fazia, Deus faz, e Deus vai continuar fazendo. Está aqui em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Deus de Elias é o meu Deus, o Deus de Eliseu é o teu Deus, o Deus dos apóstolos é o teu Deus. Ele não tirou férias. Os olhos dele, as mãos dele, os ouvidos dele estão atentos a você. O que você precisa é estar atento também para Deus. E onde Deus leva o menino, coloca sobre a sua cama e faz uma coisa interessante, né? Ele se deita sobre a criança, faz isso 3 vezes. E o que aconteceu? A vida voltou àquela criança. E ele chega, traz a criança e entrega a sua hospitaleira. Aqui está o teu filho. E o que a mulher a mulher fala para ele, irmãos? Isso é muito importante, o que a mulher falou para ele. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Vamos dizer juntos: a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Irmãos, será que na minha boca, na tua boca, na nossa boca, para você que está me acompanhando à distância, a palavra de Deus é a verdade? As pessoas podem dizer: não, o que você está pregando é verdade. Por que ela disse que a palavra de Deus era verdade? Porque ela viu acontecer o que aquele homem falou. Ela já tinha vivido uma experiência da multiplicação, agora ela viu a experiência da ressurreição. Amém? A ressurreição. Eu disse que ia pregar sobre Sunamita também, porque Sunamita viveu uma experiência semelhante, não é, irmãos? Eu estou com um pouquinho de tempo para aproveitar. Está aqui no capítulo 4. Aqui fala Sunamita e seu filho, porque Elias foi levado aos céus, e aí o sucessor dele, quem foi? Quem foi o sucessor de Elias? Foi Eliseu. Agora Eliseu, pastor Reinaldo, fez um pedido esquisito, né? Olha o pedido que ele faz. Ele diz: pede o que você quiser, eu quero porção dobrada do teu espírito. Quer dizer, segundo os historiadores, Elias fez 7 grandes milagres. E Eliseu fez quantos? Quantos? 14. Agora o último ele não assistiu? Qual foi o último milagre de Elias? Vamos ver o nosso conhecimento bíblico aí. Senhor pastor Reinaldo fala: o último milagre. A cova dele jogaram na cova dele para ressuscitou. Você imaginou, pastor Reinaldo? Os ossos, olha, irmão, aleluia, glória a Deus. Vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena crer em Deus e mostrar que crê. Até os ossos do homem fez cumprir um 14º milagre. Jogaram um indivíduo morto, quando o camarada morto bateu no osso, pulou. Foi o 14º milagre. Você vê? Mas vamos aqui conhecer a história da Sunamita. A Sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher que ela era rica, que está grávida, algumas traduções que ela era de posse, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão, e ela disse ao seu marido, não é? Disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha só, irmãos,
Este que passa por nós é um santo homem de Deus. Que coisa interessante, né? Será que alguém, quando vê o Gênesis passar, ou um de vocês passar, pode dizer: aí vai um santo homem de Deus? Será? Quem gostaria de ser reconhecido como um santo ou uma santa mulher de Deus? Diga assim: eu, Senhor, me ajuda, eu quero ser. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas, pastor, isso não é possível hoje. É possível, sim. É só você buscar. É só você deixar Deus cuidar da tua vida. É só você confiar no Senhor. É só você crer na palavra. É só você viver de acordo com os ensinamentos de Deus. E aquele homem passava na frente da casa dessa mulher, e essa mulher pediu ao marido: vamos fazer uma façamos-lhe, pôs um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia em que veio ali e retirou-se daquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: diz ele, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disseram a ela: eu habito no meio do meu povo. Ela não precisava de nada, ela já tinha tudo. Interessante, né? Mas às vezes a pessoa já tem tudo, mas falta alguma coisa, né? O que faltava nela? Oh, meu Deus, tem misericórdia, né? Falta-te alguma coisa, eu habito no meio. Então disse ele: que se há de fazer? Ela foi embora, ele ficou conversando com Geazi. E Geazi disse: olha, ela não tem filho, seu marido é velho. Ai, coitado dos velhos, ela devia ser mais nova do que ele. Ela não tem filho, seu marido é velho. Ele falou isso. Pelo que disse ele: chama. Não, que autoridade, hein? Que autoridade, que autoridade. Vocês já imaginaram? Ele não foi orar para perguntar: Senhor, eu posso? Olha só. Ele não foi perguntar, ele decidiu como homem de Deus: eu quero presentear essa mulher, mas não tem nada que eu possa dar para ela, ela não tem tudo. O que eu faço? Procure saber. Ela não tem filho. Ah, não? Chama essa mulher. E chamando ele, se pôs à porta e disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela mesmo disse: não, porque já há quantos anos deviam ser casados e não vem criança. Mas o homem de Deus falou, ele queria abençoar ela. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Vamos entrar um pouco na Bíblia e conhecer a história dessa mulher. Ela concebeu, deu à luz a um filho, e o seu filho cresceu. Eu imagino a ninguém daquela mulher olhar para aquele menino, não é? Andando. Ele passou a ajudar o pai na lavoura, mas um dia ele teve uma dor de cabeça. E aquela dor de cabeça levou o menino à morte. O pai mandou levar ele para sua mãe, e o servidor, o ajudador, levou o menino. E quando o menino estava com a mãe, a um determinado tempo faleceu. O que ela fez? Ela se desesperou. Ela procurou vizinha para falar mal do homem de Deus, não. O que ela fez? Só pediu ao marido, olha só. Só pediu ao marido: me dá um servo e um animal que eu vou conversar. Aí o marido lembrou: mas não tem, nesse tempo não é o tempo apropriado. Ela disse: está tudo bem, eu vou procurar o homem. E foi aonde o homem estava. Você já percebeu que às vezes nós temos que buscar o Senhor, procurar o Senhor, orar, não desanimar, né? Porque a palavra diz assim: o dever de orar sempre. Digam comigo: dever de orar sempre e nunca desfalecer. Falar na história daquela viúva também, a história de viúva na Bíblia, não são poucas, né? História da viúva, não é? Que tinha um caso, não é? E começou a pedir um juiz, e vai lá, e vem do Deus
O Senhor Jesus conta essa história muito interessante, e aí nós aprendemos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu imagino o tempo que ela orou, não é? E o tempo que essa mulher não tinha pedido filho, mas o filho veio. E agora ela manda preparar o animal e vai ao encontro de Eliseu. E Eliseu, de onde estava, viu lá e veio a sunamita. Mas ela parece que tem alguma coisa, mas Deus não me mostrou o que é que ela tem. Pega e pede Geazi, vai lá e pergunta a ela se está tudo bem com ela. E aí Geazi chega e pergunta, está tudo bem com você? O que é que ela respondeu? Ela, está tudo bem com o teu filho? O que é que ela respondeu? Como é? Tudo bem, não ouvi, né? Tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem com o seu marido, está tudo bem com você, está tudo bem com o seu filho? E o que ela disse, a resposta de Geazi qual foi? Tudo bem. Ao ele que diz assim, conta para Jesus, onde é a tua dor. Cara cruz, não te desanime. Você está entendendo para quem você deve contar? Vocês estão diante de um homem que já passou provas tremendas. Mas sabe onde que ele buscou refúgio? Nos pés de Jesus. Eu ensino porque eu vivo isso. Vivia, eu vivo. Vou para os pés dele e disse, olha aqui a situação. Olha aqui, Senhor. Você deve ser assim. Conta para Jesus. Não fica contando para todo mundo, não. Às vezes você fala, tem um problema, fala para todo mundo e não fala para Jesus. Vai lá, fala para Jesus. Segredo entre você e o teu Senhor. Depois que você receber a bênção, você vem e conta. Olha, irmãos, eu estava numa prova, mas ó, Jesus estendeu a sua mão e olha, a vitória veio. Isso gera fé nas pessoas. Tem pessoas que começam a falar para todo mundo o problema dela e não vai para os pés do Senhor. Essa mulher foi inteligente. Não é? Geazi veio, ela disse assim, eu não quero contar para o intermediário, eu quero conversar com o homem de Deus, eu quero falar com aquele que fala com Deus e Deus outro. Você tem que ser assim, você tem que ser assim. Antigamente nós precisávamos de um intercessor, tinha um sacerdote que era o nosso intercessor, mas quando Jesus veio, não é? A igreja é composta, diga comigo, de sacerdotes e sacerdotisas. Que isso, pastor? Está aqui na Bíblia. Nós somos sacerdotes do Deus vivo. Nós não precisamos de pedir. Não é que não peçamos oração ao pastor, que não ore. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na tua necessidade você tem a porta aberta. Vai lá, fala com ele. Onde você estiver, no momento que você precisar. Porque nem sempre você vai ter o pastor à sua disposição. Mas o sumo pastor está sempre de ouvidos abertos para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu pedido. Aí ele está. Mas essa mulher foi até onde estava o profeta Eliseu. E ela só disse uma coisa para Eliseu: eu não te pedi. Por quê? E ele disse a mesma coisa que fez a viúva de Serepta. Porque a viúva de Serepta, ela perdeu o filho. A sunamita não tinha filho, o profeta pediu, o filho chegou. Mas agora ele morreu. E ele manda o Geazi, leva o meu cajado, vai dar e faz a obra. Às vezes tem coisa que não dá para intermediário, tem que ser, é você e Deus, Deus e você, e não tem jeito, irmãos. Deus está te provando, porque Deus quer te aprovar. Você tem que confiar. A Bíblia diz, peça não duvidando. Olha o caso da viúva de Serepta, agora olha o caso da sunamita. Finalmente Eliseu entendeu que esse caso não poderia ser por intermediação, teria que ser ele mesmo, teria que ir fazer a obra. Então Eliseu vai. Parece que Eliseu, parece não temos esse registro bíblico, mas que ele conhecia a vida de Elias e tinha sabido também dessa experiência de Elias. Pelo menos eu imagino, né, pastor Geraldo, porque nós não temos detalhado na Bíblia, mas ele vai copiar o que Elias fez, só que com detalhe, né?
com detalhe. Ele pega o menino, leva para aquela casinha que a mulher fez para ele. Olha que coisa abençoada. Ela abençoou ele e agora vai ser abençoada com o lugar que ela tinha preparado para o servo de Deus. E Elias leva o menino morto, coloca sobre a cama dele e faz uma coisa: deita-se sobre o menino. Ele aqui dá detalhe: mão sobre mão, corpo sobre corpo, boca sobre a boca. E quando ele aquece o menino, o corpo do menino aquece e a vida volta para o menino. Deus tem resposta. Ele é o mesmo. Aconteceu, ele poderia contar, sabe, nos dias de Elias, aconteceu isso, mas ele poderia dizer agora, e nos dias de Eliseu aconteceu também. Será que pode acontecer nos nossos dias? Está nas mãos de Deus, mas que Deus pode fazer, pode. Pode, porque Ele ressuscita mortos. Ele ressuscita mortos. Ele, Jesus, ressuscitou, não é? E pela caminhada da igreja tem acontecido. Pouco se sabe, mas tem acontecido também. O que é preciso? Primeiro, é confiarmos na certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas. Mas às vezes, Amanda, a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que esperar. Nós somos imediatistas, mas se é uma coisa que nós esperamos, precisamos, é o que está aqui, escrito aqui em Romanos. Deixa eu ver se eu lembro do texto. É 12, acho que é 12, deixa eu ver. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. É isso mesmo? Vamos lá, 12. Vamos dizer junto. Alegrai-vos na esperança. Ouvi vocês, vamos ler juntos? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Ainda não recebeu? Continua orando. Senhor, me ajuda. Ele está te vendo, está te ouvindo. Você não pode achar que Deus esqueceu de você, não esquece de ninguém. De quem que Deus vai esquecer? Os ouvidos deles estão atentos às orações dos justos. Ele os livra de todas as suas provações. Ele livra. Mas, pastor, eu estou com a luta há tantos anos e ainda não tive resposta. Pergunta a Deus: aonde está a falta? Não está em Deus, com certeza está em você. Há coisas que Deus diz, alguém disse que Deus responde a oração de 3 maneiras. Diga comigo: sim, não, espera. Não é? Na Bíblia nós temos referência. Abraão, por exemplo, saiu com a promessa de um filho. Ele tinha 75 anos quando lhe foi feita a promessa. Teve lá um quebra-galho errado de Sara, que deu as caras, mas vamos para a promessa. Ele esperou 25 anos, olha só, 25 anos para o filho de Isaac nascer. Não é isso? Então aí seria Deus dizendo: espera, Abraão, espera. Já envelheci de 75 para 100, imagina, hein? Mas Deus não deixou de cumprir. Não é verdade? E às vezes Deus diz assim: você pede, e Ele diz agora. Nós temos o cego de Jericó, por exemplo. O cego de Jericó acabou, fez aquele pedido a Deus, a Jesus: o que você quer que eu faça? Que eu veja, e ele viu na hora. Aí foi o que? O sim de Deus. Pediu, Deus deu sim. Agora Paulo também tinha um problema, não é? Que ele conta lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele pediu a Deus. E qual foi a resposta de Deus? Minha graça te basta. Minha graça te basta. O que diz? Fica com a minha graça. A resposta não deu, não. Foi um não para ele, mas para fortalecê-lo na graça do Senhor. Então, queridos, quero trazer vocês para dentro da Bíblia, para histórias da Bíblia, que essas histórias verdadeiras devem gerar em você fé. Fé para crer, fé para esperar, fé para se santificar e saber que você está na presença de um Deus vivo, não de um Deus histórico,
Ele é histórico, porque tem a história dele, mas ele é presente porque ele está aqui conosco. Amém? Vamos ficar em pé, nós estamos encerrando o nosso trabalho. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Então, terça-feira nós temos o trabalho com a nossa irmã Bey. Hoje ela não está aqui porque foi atender um pedido da nossa igreja do Paulistano, está pregando lá hoje. Mas tomara. Teve algum assunto? Pastor Marcos? Pastor Marcos? Atrás? Tudo bem. Então, terça-feira nós temos o nosso trabalho. Quinta-feira nós temos o nosso culto de ensino e doutrina. Então, sábado a nossa irmã já anunciou, né, o ensaio das irmãs. E a roupa dos homens, eu tenho que saber dos homens, irmão, é calça preta Jovens, né? e blusa Camisa verde e calça preta. Verde calça. verde o quê? Eu não sei. Verde pau. Quem é que é o verde para a gente Palma ver? é aquele lá? É palma? É um pouco mais claro do que aquele lá. Mais claro que esse que traz aí, ó. É igual aquela cor dos dentes lá? É porque esses nomes de tonalidade de A cor. irmã coloca no grupo depois. Coloca aqui. Tá bom. Então, os nossos trabalhos, irmãos, nós vamos ter o nosso trabalho, então, de aniversário, dia 2 de dezembro, escute bem, dia 2 de dezembro, nós vamos ter um trabalho lá em Mogi Guaçu. Eu tinha pedido a Rayane que colocasse uma outra chamada, que agora eu não estou lembrado, que me foi avisada, ela vai colocar aqui na tela, por favor. Né? 2 de dezembro, eu gostaria, irmã Elizabeth, que nós também fôssemos participar. A nossa igreja em Mogi Guaçu, ela está passando por um momento de glória, mas um momento difícil. O Fábio assumiu a igreja lá, já tem almas ganhas. Eu vou até dar uma assistência, dia 29 eu vou para lá. Então, na Santa Ceia de dezembro, eu vou estar ausente aqui. Irmãos, eu pretendo fazer uma assistência maior às congregações nesse novo período. Eu tenho 2 pastores aqui, eu vou que estejam atentos aqui no horário do culto. Nenhum compromisso, irmão. Qualquer compromisso que tenha, evite, porque é muito importante que os pastores estejam aqui cuidando da igreja. Amém? Então, eu vou estar ausente, mas os irmãos estejam sempre sabendo que o pastor vai estar informando vocês. Mas eu quero que vocês, então, estejam lá comigo. No dia 2 é o aniversário da nossa igreja de Mogi Guaçu. A irmã Elizabeth vai organizar isso com os pastores, para alugar uma van e levar o nosso povo lá para alegrar a eles lá. Eu vou estar lá, que eu vou antes. Graças a Deus, essa minha passagem lá, eu dei da minha licença uns 8 dias lá, foi uma bênção, não é? E prometi a eles voltar agora, vou um pouco antes para dar uma assistência, mas eu peço aos irmãos que estejam orando, não estranhem a nossa ausência, porque nós vamos estar trabalhando no ministério da igreja de São Miguel Paulista. Entenderam os irmãos? Então eu vou pedir essa compreensão dos irmãos. Mas vou estar aqui sempre, que não estiver numa viagem, vou estar sempre com vocês. Amém? Alguém precisa de oração? Faz assim com a mão. Amém. Vou pedir o pastor Reinaldo que faça essa oração. Também você que está no seu lado. E depois entregue a bênção apostólica. Por favor, pastor. Erguer as nossas mãos aos céus, Pai de amor, então boa hora, continuamos na Tua presença. Te louvamos, Senhor, por tudo que ouvimos da Tua parte, palavra ministrada, os testemunhos proferidos, que tudo seja para a edificação do corpo e para a glória do Teu nome. Renova a fé dos Teus servos, as forças espirituais, a graça, o ânimo, Senhor. Prepara-nos para o labor da semana. Abre as portas, o mal que está a caminho, Senhor, intercepta-o, joga por terra os planos
Senhor, do adversário contra a vida deste homem e desta mulher de Deus. Cobre com o sangue de Jesus, guarda os nossos lares, parentes, familiares, entes queridos, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, mas são objetos das nossas orações. Senhor, abre a porta de emprego, entra com a tua providência nas finanças, na vida ministerial, espiritual do teu filho e da tua filha. Renova as forças da tua igreja, do teu povo, no Brasil e no mundo, Senhor. Pai, cuida do teu povo Israel naquela guerra, intervém a favor do teu povo, joga por terra os ataques, os intentos dos adversários que querem, Senhor, extinguir os judeus da terra, mas a poder do teu nome, a promessa está lá, e nós queremos estar, Senhor, e participarmos da bênção daqueles que abençoam a herança de Abraão. Pai Santo, cuida do teu povo aqui, ali e acolá. Agora, Pai, concede-nos irmos em paz aos nossos lares, prepara o transporte, dá-nos uma noite de sono calmo, tranquilo e recuperador. Estas pessoas que estão presentes, cujas mãos erguidas têm, Senhor, manifestado diante de Ti um pedido, uma necessidade, Tu sabes e Tu vês, e Tu cuida e Tu se importa, Senhor. Entra com a tua providência, que o teu servo e a tua serva receba a resposta, receba a orientação, receba a graça para em meio à sua luta crer, acreditar e abraçar essa vitória. Despede-nos debaixo de graça e paz. Assim oramos, Senhor, entregando em tuas mãos os ausentes pelos motivos que tu sabes, os enfermos da tua casa, os idosos, Senhor, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. Assim oramos, ouvidos por fé, em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, irmãos, e com o povo de Deus na terra, e o que acredita diz.